Oi, gente, a paz de Jesus. Seja muito bem-vindo a esse canal. Você que está aqui pela primeira vez e você que já faz parte do canal, seja bem-vindo de volta. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E como eu disse, nos vídeos anteriores, eu irei falar sobre oração. Então eu gostaria de trazer um tema muito importante que faz parte, dessa nossa vida profunda com Deus, que é a necessidade. Nós sabemos que temos muitas necessidades, necessidades do homem. São necessidades essenciais, necessidades básicas, ou cada um tem as suas necessidades, Nós sabemos que existem as particularidades. Então elas podem se dividir, obviamente, Mas eu queria falar sobre uma necessidade básica, daquela que o homem não consegue viver sem. Não existe possibilidade dele de viver sem, E eu quero trazer um texto que fala sobre a água da vida, que é o texto do Evangelho de João, capítulo 4. Depois você lê aí na sua própria Bíblia. Eu não vou ler esse texto para que a gente não saia daquilo que eu quero falar, E nós sabemos que ali é uma conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Esse encontro foi marcante, mudou completamente a vida daquela mulher. E ela não sabia, mas ela em um determinado momento da sua vida foi ao poço, como ela sempre fazia, nos horários que ela escolhia ir, com alguns motivos, e ela encontrou-se com o Mestre, ela encontrou-se com Jesus. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho nesse encontro e ir com você lá no verso 4 deste capítulo. E ali algo acontece. Está escrito que era necessário passar por Samaria. Havia uma necessidade de passar por Samaria. E esse encontro era essa necessidade. Porque tinha uma mulher que Jesus ia marcar a vida. Ia mudar completamente o rumo da vida dela. E é interessante, irmãos, que quando eles vão conversando, a gente lê ali no texto que quando a mulher fala para Jesus, então me dá dessa água para que eu não precise mais voltar ao poço. E o Senhor Jesus começa a conversar com ela, sobre a vida dela. Ele fala coisas íntimas, de qual ela sabia que era desconhecido. E eu acredito que aparece aqui no texto essa conversa, mas certamente poderia ter ainda alguns diálogos que não foram aqui escritos, mas aquilo que era necessário está aqui para nós. E o que eu gostaria de trazer para você com essa revelação da palavra? A palavra, ela está ali revelando para nós que Jesus é a nossa água da vida. Ele é o que nutre, o que faz acontecer. O planeta Terra, a sua maior parte é água. A vida depende da água. Não é só a vida do ser humano, é a vida dos animais, do planeta, das árvores, das plantações, da terra, tudo depende da água. A água é inevitável, não existe condições sem água. Sem água não há sobrevivência, não há vida, não há nada. Então o Senhor, ele está ali se mostrando para aquela mulher como ele é para a vida dela. Ele vem trazer para ela a necessidade fundamental da vida dela. E eu quero trazer isso para você aqui hoje. Jesus é a necessidade fundamental da nossa vida. E nós temos, como já mencionei, muitas necessidades, Aquelas necessidades diárias, as nossas obrigações que temos que fazer no dia a dia, nosso comprometimento com a nossa vida, com a nossa saúde, com o nosso tempo,
ter amizades, em viver. Temos essa necessidade de interagir com a nossa vida de uma forma bíblica, de uma forma estar sempre levando para o Senhor, né? Ali no nosso dia, aquilo que vem sobre nós, ou aquilo que é da nossa expectativa, e sabemos que o Senhor está ali em concordância com aquilo. Porém, há necessidades que você pode não conhecer, que eu posso não conhecer, e elas existem, elas são muito reais. Assim como a água, ela é ela que vai fazer com que a vida ela se torne possível, assim é Jesus no nosso interior. Nós temos muitas questões dentro da nossa alma, existem muitas situações. Nós vivemos num mundo de pecado, aonde o pecado ele não é visto como algo ruim, né? Nós agora em Cristo, né? Aqueles que estão em Cristo claramente entendem hoje o que é o pecado, mas nós vivemos em um mundo de pecado e há muitas questões na terra, há muitas questões no mundo acontecendo de forma que vai nos atingir. Elas vão chegar até nós, elas não vão deixar de chegar até nós. E também existem as questões da alma, aquilo que passamos, aquilo que aconteceu, e às vezes a gente joga para um cantinho, como esta mulher, ela estava ali com um problema sério, problema na vida afetiva dela, certamente dali, daquela fonte que tinha dentro dela, aquela fonte rota, aquela fonte comprometida, de dor, de abandono, né, de situações que ela possa ter vivido ali dentro daquela vida que ela estava levando, fluía dela e tocava em todas as áreas da vida dela com certeza absoluta. E o Senhor foi ali tratar daquela questão, porque Ele sabia que aquela era uma necessidade. Você tem necessidades, você tem coisas eminentes, coisas que pulsam dentro de você, coisas que você sabe que você precisa resolver com você mesmo, você precisa resolver dentro do seu interior. Mas existem também muitas coisas que você desconhece, né? Existem coisas que estão lá no seu inconsciente, elas não vêm à tona, né? O seu subconsciente está lá retratado, coisas que você viveu, coisas que você vivenciou, coisas que você guarda dentro do coração e você nem se dá conta que está ali, aquele sentimento que você nutre muitas das vezes, de forma que você nem consegue entender de onde que ele vem, mas ele surgiu em você por alguma situação que aconteceu, que não foi cuidada, não foi tratada pela água da vida, e aí ele começa a gerar situações dentro de você. Isso nós estamos falando, né, de uma forma para que se possa entender, mas existe uma profundidade nesses conhecimentos, né? E eles não estão nas mãos dos homens, eles não estão nas mãos de pessoas, de homens como eu e você, limitados. Existe uma sabedoria, mas ela é comprometida, ela está comprometida, e nós sabemos também disso. Mas a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que ela vem de Deus, ela é aquela que precisa estar na nossa vida. E nós precisamos buscar por ela. Porque é ela que vai nos fazer entender aquilo que precisamos fazer. O conhecimento, ele é extremamente importante. Ele é importante. Mas a revelação daquele conhecimento é que vai fazer as coisas se movimentarem. O Senhor Jesus, ele é a água que vai fazer com que aquilo que tem dentro de nós transborde. E ele vai nos esvaziar. Ele vai trabalhar no nosso ser. Ele vai trabalhar não somente naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós está aqui no nosso consciente. Nós sabemos que temos dentro de nós coisas que precisamos resolver.
mas ele também vai no profundo, aonde ninguém está autorizado a ir, porque não tem como ir. Jesus é o dono da nossa alma. É Ele que pode abrir ali os compartimentos da sua alma para abrir para você, desvendar para você aquilo que realmente é uma necessidade na sua vida. Às vezes lutamos com coisas que nem sabemos por que lutamos. Então, como fazer? Como fazer com que essas necessidades conscientes ou inconscientes que estão influindo sobre a nossa vida, assim como estava ali na vida daquela mulher, da mulher samaritana, se entregar a Cristo de fato, vivenciar aquilo que é profundo. Às vezes a gente até tem uma vida de oração, nós vamos lá, temos o nosso horário, oramos, falamos com Cristo, mas nós precisamos nos aprofundar em conhecer a Jesus e levar para Ele as nossas necessidades. Quantas coisas vivemos, passamos, porque não tratamos das nossas necessidades, daquelas que são reais, aquelas que estão ali dentro de nós e muitas das vezes até escondidas, porque às vezes temos uma aparência a zelar, um título, um lugar, e não deixamos isso fluir, né? Mas também não há como não fluir, porque isto sim vai fluir e vai tocar nas áreas da vida. E no mundo espiritual as coisas acontecem de uma forma contínua, elas não dão tempo, né? Elas não param, elas não paralisam. Lá não há um tempo, nós vivemos no Cromos, mas aquilo que é parte espiritual, não. Então nós temos muitas questões a serem resolvidas, questões a serem levadas ao Senhor, e eu gostaria de convidar você a refletir nessas palavras que estão sendo ditas para você. A palavra de Deus, ela é viva, ela é viva. Ela vem, ela faz um trabalho em nós, mas muitas das vezes esse trabalho ele é limitado, vai só até aqui. Eu venho para Jesus, o Senhor expulsa, né, aquelas coisas horrorosas que estavam ali, literalmente dominando, vivendo a minha vida. Mas aí a gente precisa continuar, dar continuidade a esse processo, a esse trabalho. E muitas vezes não conseguimos fazer isso. Eu acredito que o Evangelho hoje ele está muito diluído. Existem muitas questões paralelas acontecendo dentro das igrejas, acontecendo na nossa mentalidade. A gente vive num ritmo muito acelerado, tudo é muito acelerado, né? As comidas são aceleradas, a internet, vídeos. Você manda um áudio para alguém, a pessoa ela já não suporta ouvir, ela já coloca lá acelerado, ela não se dá conta que isso tudo é um molde ali, né, do mundo e das questões da vida. Eu tô com muita pressa, a gente sempre tem uma resposta. E tem aqueles que nem escutam, né? Você só vai perder o seu tempo porque não vão escutar. Você vai dentro de um culto onde tem ali tudo, né, certinho, aquele horário ali, 2 horas e meia de culto. E aí você volta para casa, né? Às vezes olhando no relógio quando passa um pouquinho de tempo. Mas não é assim. Nós precisamos ter tempo para as coisas de Deus. Às vezes passa-se muito tempo diante de tantas coisas que são oferecidas, né? O entretenimento, ele tem sido uma causa, algo assim, muito latente hoje, para que as pessoas sejam raptadas, né? Todos os sentidos dela ficam voltados para aquilo e tantas outras questões, tantas outras coisas. Mas há uma necessidade na sua vida, há uma necessidade de orar, há uma necessidade de se aprofundar em Cristo, em você, assim como essa mulher foi ali confrontada, questionada pelo Senhor,
Você também precisa disso, eu também preciso. Então eu quero convidar você a fazer essa reflexão. Não deixe passar essa oportunidade. Veja isso como um encontro. Aquela mulher, ela nem sabia daquele encontro. Você também não sabia do que estava aqui dentro desse vídeo, do que eu iria falar. Eu vou colocar aí certamente, né, um título no vídeo, mas você não sabe o que estava aqui dentro, né? Você não tem como saber. Mas ele sabia. Ele marcou esse encontro para que você pudesse refletir, porque ele quer falar com você. Jesus, ele vai entrando no nosso interior e ele vai desconstruindo, ele vai em lugares que você não consegue acessar, lugares de escuridão, lugares onde existe vazio muito grande, lacunas que não foram preenchidas, que não foi ali depositado sentimentos, emoções, a falta, há tanta coisa dentro de nós que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado pelo Senhor, e nós precisamos vencer os obstáculos. E o primeiro obstáculo somos nós. Tá? Nós somos o obstáculo número 1 da nossa vida em Cristo. Então que você possa vencer aquilo que você já sabe e possa dar a você a oportunidade do Mestre conversar contigo hoje. Amém? Eu vou fazer uma oração, que você possa receber essa oração sabendo que o Senhor está aqui, que Ele está presente, que Ele está nisso, que Ele é essa palavra e que ela poderá fazer uma grande mudança na sua vida de oração, na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, se você permitir. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero tanto te agradecer, Senhor, por este momento tão precioso. Não há nada mais precioso, Senhor, do que estar na presença da Tua Palavra, na Tua presença. Pai, a Tua Palavra é viva, então que ela possa ir, Senhor, ao encontro desta pessoa e possa, Senhor, nela criar vida, que ela possa analisar, que ela possa pensar não no que ela acha, mas pensar no que o Senhor está chamando ela para fazer, refletir, entender se realmente ela tem buscado ao Senhor como uma necessidade, aonde ela não conseguiria viver sem. Pai, quantos estão aqui, Senhor, presentes, que estão com a vida espiritual seca. Não há, Senhor, uma movimentação, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que comece a se movimentar agora, que as águas do Senhor passem por este lugar e comecem a viver, comecem a criar vida, comecem agora a viver, que em nome do Senhor Jesus Cristo todas as barreiras, todos os obstáculos possam cair por terra, que esta palavra entre nos ouvidos e caia, Senhor, no coração e comece a produzir ali, Senhor, vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo essa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Se ela está caída, se ela está prostrada, que ela se levante agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te. Se ela já tem, Senhor, uma vida de oração, mas o Senhor está chamando a ela, Senhor, para saber, para ver ali resolvidas suas necessidades, aquela que ela tem escondido, aquela que ela sabe que está dentro dela, ou mesmo aquela, Senhor, que ela desconhece, mas que está produzindo na vida dela muitas questões, que o Senhor não quer mais que ela viva, que ela seja livre e que ela faça assim como aquela mulher, que ela saia dizendo que o Senhor Jesus Cristo é vida e que ela reviveu nele, através dele. Ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, que esta vida também possa, Senhor, com seu testemunho, ganhar vidas, tirar vidas do mesmo estado. Pai, eu te agradeço
E eu te peço que o Senhor continue fazendo a tua obra, porque a tua obra ninguém pode parar. Então que esta obra seja feita dentro desta casa e que ela seja produzida de uma forma, Senhor, que esses rios venham inundar esta pessoa. Rios de água viva, Senhor, fluam de dentro dela, inundem a sua casa e façam aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por este momento. Te agradeço por tudo, Pai. Muito obrigada. Amém? Em nome de Jesus, que você possa ficar na paz do Senhor Jesus Cristo.